Olá, meus amigos. Muito bem. Vocês lembram que no dia 8 de novembro eu acabei por fazer uma citação lá? Joguei uma das minhas frases de citações naquele post de colecionador de citações que dizia: onde há dívidas não há herança. Pois é, eu estava ali falando de um acórdão muito interessante do recurso especial 2045640 lá de Goiás, em que eu vi no informativo jurídico e acabei por me interessar lendo na íntegra. Não tenho nenhum caso ali em curso sobre inventário em que ocorresse fraude, uma tentativa de fraude, mas me chamou muita atenção a notícia e acabei, enfim, separando, lendo o acórdão na íntegra e separando aquela citação. Diante do pedido dos meus amigos aqui, e eu agradeço quem fez o pedido, fico muito feliz de estar acompanhando o meu raciocínio e os meus posts nas redes sociais, acabei então fazendo a leitura. Quero fazer aqui com vocês só um resumo desse caso para que vocês possam conhecer do que se tratava e do porquê que eu achei tão interessante este caso. Pois bem, como disse, esse recurso especial está no informativo 772 de 2 de maio de 2023 do STJ e é um recurso especial, como mencionei, 2045640. A ementa está aqui na nossa tela. Você vai ver que pela ementa você já tem uma boa notícia do que se trata este caso. Pois bem, o caso é muito interessante porque, primeiro, por isso me chamou lá a atenção quando li a notícia jurídica, o caso era interessante porque eu via que havia uma discussão de crédito a ser habilitado em inventário e a notícia, só a frase dizia: não é possível que o juiz converta em ação de cobrança o pedido de habilitação de crédito. Eu falei: ixi Maria, já fui fazendo pré-julgamento, Ó, o juiz aí protegendo o devedor, não autorizando que o credor pudesse fazer a sua habilitação do crédito no inventário, ou o juiz mesmo, um juiz de primeiro grau, bem intencionado, pudesse determinar que fosse aberta uma ação de cobrança. Já fui meio de mau humor para cima da leitura do acórdão do STJ. Depois, lendo na íntegra, eu vi que o STJ tinha razão, haviam requisitos formais não observados, inclusive com disposições processuais, mas o que me interessa dentro desse acórdão é falar com vocês o aspecto ali com relação à má-fé dos herdeiros e a tentativa, aquela tentativa não tão bem intencionada de sonegar bens para que dívidas do espólio não fossem pagas. O que então, tentando resumir ao máximo esse caso, indo direto ao ponto que nos interessa, o que esse caso trazia para nós, senhores? Esse caso ele dizia que o seguinte, que as pessoas que havia tido o falecimento de um devedor e em 2005, vejam bem essa data, 2005, no ano 2005, um dos credores desse falecido habilita um pedido num inventário já em curso, o inventário então do falecido, habilita o seu pedido de cobrança de uma dívida de R$177 mil. A dívida era alta, 2005, senhores. Ele fala, o credor: olha, eu era avalista de uma operação bancária do falecido, em que era a pessoa jurídica e as pessoas físicas eram devedoras. Ele faleceu, não pagou a dívida, eu fui lá e paguei para que essa dívida não aumentasse ainda mais com juros, correção e etc. E na qualidade de subrogado, e isso, um vídeo sobre subrogação, pagamento com subrogação, farei para vocês. Se vocês desejarem, fala aí para mim nos comentários se deseja que eu explique essa modalidade jurídica. Pois bem, paguei com subrogação paguei este débito e me subroguei em todos os direitos e deveres, todos os direitos decorrentes daquela operação de crédito lá feita com o banco, nesse caso que era o Banco Bradesco. Fez o pedido de habilitação de crédito em 2005, senhores. Este pedido lá no início é avaliado pela inventariante, que fala que não existia a dívida, que essa dívida não era uma dívida formada, líquida e exigível, e pede então a não habilitação deste credor. Depois, no meio do processo, isso é interessante, senhores, no meio do processo, as partes chegam a fazer acordo. Eles fazem acordo para extinguir essa dívida com o pagamento de bens do próprio falecido, que seriam transmitidos aos herdeiros, e lá, quando o Ministério Público vai analisar essa situação, esse acordo possível entre, então, o espólio e esse credor, ele se opõe a esse pagamento ou a esse acordo, porque diz: esses bens não estavam rolados ali no inventário, então eles foram sonegados. Inventariante, que era a viúva Meira,
me explique por que você sonegou esses bens. E aqui já começa a primeira confusão, né? Ela não explica, falou que não era porque que esses bens não eram do inventário, dá uma enrolation e depois o processo prossegue, o MP se opondo, as partes acabam desistindo do acordo e há o curso normal do inventário, com o credor tentando receber esse valor da dívida por meio de habilitação de crédito. O que é interessante daí vem o fato que gostaria de discutir com vocês. Lá em 2011, olha que interessante, 6 anos após o falecimento, em 2011, uma das herdeiras, já atingida a maioridade, acaba por vir aos autos e noticiar a existência, em fevereiro de 2011, de um inventário extrajudicial realizado. Ele fala, olha aqui, ó, eu cheguei com meus irmãos e com a minha mãe, fomos lá no cartório e fizemos um inventário extrajudicial. A lei autoriza, obviamente, né? Havia tido a reforma do Código de Processo Civil, autoriza a que herdeiros maiores e capazes possam realizar o inventário por meio extrajudicial. Então fala que já partilhamos os bens, está aqui a escritura pública, eu peço a extinção do processo de inventário judicial, porque daí foi feito o extrajudicial pela perda do objeto, e também, né, como a habilitação do crédito desse credor está lá está apenso, né, e está tramitando conjuntamente com esse inventário judicial, eu também peço a extinção pela perda do objeto desse inventário judicial e aqui do pedido de habilitação do crédito do credor. Obviamente o credor impugna, fica louco, maluco. O juiz, então, em resumo de primeiro grau, também vê que ali não havia a figura da boa-fé, não havia um comportamento de boa-fé da inventariante e dos herdeiros e acaba, então, em sentença por rejeitar o pedido de extinção do inventário judicial por perda do objeto, acaba por, e aqui é o interessante, é o único ponto que vou abordar com vocês nesse acórdão, ele acaba por, então, anular de ofício o inventário extrajudicial realizado, porque falava que este inventário visava fraudar o direito de terceiros. Então haveria aqui uma tentativa de fraude ao direito de terceiros e diante disso ele não poderia concordar com essa fraude. Então o juiz acaba por fazer com que este pedido de inventário o judicial não fosse extinto, o extrajudicial sim declara a nulidade dessa operação e manda reservar bens aos credores, porque falava ele, o juiz de primeiro grau, que estes devedores, na qualidade de herdeiros, estavam querendo se furtar ao pagamento de uma dívida. E daí então o Tribunal de Justiça de Goiás acaba por manter essa decisão de declaração de nulidade e o STJ é provocado a analisar essa questão. Por quê? Porque diziam os herdeiros que o juiz não poderia declarar ex officio, declarar de vontade própria, né, sem um pedido expresso ao inventário extrajudicial realizado, né, não poderia declarar essa nulidade, e daí também, além disso, não poderia mandar reservar bens aos credores, sendo que esse crédito não havia sido ainda constituído. E também afirma, além de tudo, pede para que fossem afastadas as penas de litigantes de má-fé. Ok? E o STJ então vai analisar. E daí aqui eu vou só trabalhar com vocês, faço questão de ler aqui o acordo, então vamos lá para a nossa tela muito rapidamente a questão deste processo, ou do voto do relator, em que ele analisa, tá, senhores, analisa se era possível ou não era possível. Ele fala, primeiramente, que ao decretar essa nulidade da escritura pública, o juiz não teria razão nos fundamentos em que ele utilizou, fundamentos jurídicos, tá? Mas, na realidade, no final, ele acaba por concordar pela declaração da nulidade. Então, o que diz aqui o STJ, né? Ele vai relatando a situação fática e diz que o juiz, então, no quadro delineado, veja na minha tela, o juiz sentenciando anulou o inventário extrajudicial, asseverando não terem sido observados os pressupostos de validade desse negócio jurídico, a saber, dizia o juiz, herdeiros capazes, consensualidade e inexistência de débitos do espólio. Aqui é o importante. Ele coloca como um dos requisitos para a realização do inventário extrajudicial a inexistência de débitos do espólio. E daí vai o STJ, sob essa ótica, aduziu o magistrado que, estando os herdeiros e a meia cientes da existência de pedido de habilitação de crédito no inventário judicial, não poderiam jamais ter realizado o inventário na modalidade extrajudicial, tampouco por pela extinção do inventário judicial.
E daí o STJ fala que o juiz, então, aqui, né, fala que aquele juízo, né, deveria, conforme disposto no artigo 1997 do Código Civil, os herdeiros inventariantes teriam subvertido a regra praticando o ato nulo, nos termos do artigo 166, 4 e 6 do Código Civil, não revestido de forma prescrita em lei e tendo por objeto fraudar lei objetiva, imperativa, sem se olvidar ainda da incontroversa sonegação dos bens perpetrada pela inventariante, né? E daí aqui o STJ começa a modificar o fundamento do julgamento. Eu vejo, o juiz anula com base no artigo 166, 4 e 6, porque não havia forma revestida prescrita em lei e o objetivo de fraudar a lei imperativa. E o STJ, o relator aqui, acaba, e o STJ, a turma acompanha o entendimento do relator e fala, ó, diversamente do assentado na origem, os pressupostos à celebração do inventário extrajudicial são poucos. Quais seriam? Capacidade civil, concordância de todos os herdeiros, né? Deverão ser assistidos por advogado, mas não dispõe a lei expressamente quanto à inexistência de débito como requisito de validade. Então ele fala, o STJ, olha, eu não posso anular por inexistência de débitos. Né? Então ele fala, nesse contexto, o STJ indica que a inexistência de débitos não é a rigor pressuposto para a realização do inventário extrajudicial, tá? Porque assegura tanto o CPC lá da época de 73, que era o caso da sentença, também o de 2015, quanto o Código Civil, atribui ainda, depois de partilhados os bens, a responsabilidade dos herdeiros, né? E daí é um ponto interessante. Fala o STJ, relativamente a essa matéria, né, de inventário extrajudicial e eventuais dívidas do espólio, o CNJ editou a resolução 35, disciplinando a lei do inventário extrajudicial, que é a 11.441, tá? E na qual estabeleceu: a existência de credores do espólio não impedirá a realização do inventário e partilha ou adjudicação por escritura pública, né, franqueando aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, né, podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial. E diante disso, fala o STJ, aqui então não haveria empecilho a princípio a realização do inventário extrajudicial pelos recorrentes. Só que daí o STJ continua aqui na análise e vendo que o caso era absurdamente ou gritantemente um caso de escancarada má-fé, de sonegação de bens para que não fossem pagos os direitos dos credores, então aqui, diante deste caso, dessa moldura, ele fala, não posso anular por esse fato, mas eu vejo que há sonegação de bens. Então diz o seguinte, aqui, apesar de terem aqui os devedores requerido a extinção do inventário judicial, né, e também da habilitação de crédito, né, isso evidencia a intenção manifesta dos herdeiros e da meieira, veja na minha tela, que de se furtarem o cumprimento das obrigações de espólio. E daí diz, aliás, tratando-se de inventário, deve-se ter sempre em mente que o espólio responde pelos pagamentos dos débitos do falecido principalmente, pois onde há dívidas, não há herdeiros. E essa era a minha citação. Onde há dívidas, não há herdeiros. É claro, se eu estou aqui com um conjunto de dívidas, eu não posso querer falar que há o que partilhar, né? Porque os herdeiros não receberão bens, porque os bens servirão para pagamento dos eventuais credores do falecido, né? Então não se consideram, continuo aqui citando Carlos Maximiliano, não se consideram propriamente bens do defunto, senão os que sobram depois de deduzido o direito alheio. E diz o STJ que, né, nesse caso, os recorrentes, né, aqui os devedores, que são os herdeiros do falecido, procuraram se desvencilhar do crédito alegado pelo recorrido, que era aquele credor que estava procurando os 177 mil lá em 2005, senhores, agindo de forma a frustrar o pagamento do crédito, possivelmente devido pelo espólio. Dessa forma, diz o STJ muito acertadamente, vilipendiaram a máxima de que só há herdeiro onde não há dívidas, exorbitando os limites do seu direito, malgrado o fim econômico-social, princípio do inventário, a saber, satisfação dos credores do autor da herança. E aqui, para mim, a chave mágica desse acordo que deve ser lido por vocês, para quem quer ter conhecimento e se aprofundar na matéria. Sobressai evidente em tal
a tal acepção, o abuso do direito praticado pelos órgãos demandantes, consoante o disposto no artigo 187 do Código Civil, que diz o seguinte: artigo 187 do Código Civil, não deixem de ler. E se você quer que eu fale também aqui, só um parênteses, quer que eu fale sobre abuso do direito, comenta, faz aí os comentários. Eu tenho vários exemplos de abuso do direito e vou explicar para vocês doutrinariamente o que é abuso do direito e aonde ele se aplica nos casos práticos. Se quiser, deixa aqui nos comentários. Continuando, diz o STJ, também comete ato ilícito, 187 do Código Civil, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E daí, continua, após citar doutrina, falando que com esse comportamento dos devedores, acabou por implicar a nulidade do negócio jurídico, que era lá a questão do inventário extrajudicial, por fraude à lei imperativa, o artigo 166.6 do Código Civil, que vai falar, é nulo negócio jurídico quando 6 tiver, inciso 6º, tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. E diante disso, após citar a doutrina do professor Nelson Laerte Júnior, ele fala, aqui afigura-se então nulo negócio jurídico, ressoando incontroverso o caráter cogente de ordem pública dessa mácula, né? A implicar o reconhecimento da invalidade até mesmo de ofício pelo juiz, pois, segundo o preceito, artigo 168, parágrafo único do Código Civil, as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar probadas, não lhe sendo permitido suprimi-las. Além disso, ressalta que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso de tempo. Então aqui o STJ, para finalizar, senhores, ele fala o seguinte, olha, vocês quiseram fraudar a lei, vocês abusaram do direito, quiseram sonegar bens do inventário para se beneficiar em detrimento dos credores e fraudar a lei imperativa. Esse negócio é nulo de pleno direito e o juiz poderia anular. Não porque não pode ser feito um inventário extrajudicial onde há dívidas. Pode sim, eu posso declarar lá a existência de dívidas, fazer acordo, de falar como é que eu vou pagar. Eu posso fazer isso. O CNJ autoriza a realização desse inventário, mas o que eu não posso é fraudar, tentar utilizar aqui, então, de uma opção legal, que é o inventário extrajudicial, para fraudar direito de terceiros. E aqui, então, é o que me chamou mais a atenção. Eu acho que quem quiser deve, né, para aprofundar os conhecimentos aqui, analisar esse acórdão, ler com atenção e estudar um pouco mais. Sempre, como digo, na dúvida, não deixe de procurar um bom advogado. Você aqui conseguirá avaliar, se você não tiver conhecimento, não for da área do direito, você tendo dúvida de que eventualmente está sendo utilizado o inventário para fins não legais ou fins de fraude de direitos de terceiro, você pode estar vendo, inclusive, o cometimento aqui de nulidades graves, inclusive invocando o abuso do direito. Era isso que eu queria falar para vocês, eu achei muito interessante isso, espero que vocês também tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida, passe, comenta aí nos comentários. Se gostou, curta, compartilha, que daí eu faço mais conteúdos que possam ser úteis a você. Mas na dúvida, não se esqueça, sempre procure um bom advogado. Aquele abraço e até a próxima!